Bastidores Cine de volta e voltamos a entrevistar o governador do Amapá, Clécio Luiz. E eu vou chamar a Juliana Lopes para fazer uma pergunta ao governador. Agora sim, governador, muito boa tarde, obrigada pela participação. Queria tocar em mais um assunto dessa questão da exploração da margem equatorial, porque o que a gente observou do começo do governo para cá? Uma divergência muito colocada ali entre Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O senhor acha que ainda há uma divisão dentro do governo sobre esse tema ou isso já foi vencido? Olha, Juliana, primeiro, boa tarde. Eu acho que já foi vencido, né? Por tudo que eu escuto, eu tive audiência sobre a questão do petróleo da margem equatorial na costa do Amapá, desde o presidente da República, né? Passando pelo ministro Alexandre Silveira, os nossos parlamentares. Então, acho que a política é isso, é a arte e a ciência de construir consenso. Eu acho que está construído um consenso em torno da exploração e, consequentemente, da produção de petróleo no Amapá. E isso facilitou a chegarmos aqui. Como eu disse ainda há pouco, falta um item, que é a construção dessa casa de fauna, ou hospital de fauna, que está bem avançado a sua construção lá no aeroporto. Por isso que eu entendo que ela poderia ter sido colocada como uma condicionante para que nós pudéssemos acelerar esse processo. Esse processo interessa, obviamente, ao Amapá, ao Oiapoque, Calçuene, Amapá, Macapá, todos os municípios do nosso estado, mas interessa também a Petrobras e ao governo brasileiro. Então, eu creio realmente, estou muito animado pelas entrevistas dos ministros, pelas entrevistas da presidente da Petrobras, que nós estamos nos dias finais para um desfecho positivo sobre a licença da nossa exploração, repito, pesquisa e depois produção de petróleo na costa do Amapá. Governador, eu vou chamar o Pedro Venceslau para participar da nossa conversa. Boa tarde, governador. Eu queria falar um pouco sobre segurança pública. O ministro Lewandowski deve enviar para a Casa Civil, ainda essa semana provavelmente, a PEC da segurança pública. E eu apurei que ele conversou com os governadores para receber sugestões para acrescentar o projeto. Queria saber a sua leitura sobre a PEC que é apresentada pelo governo federal e se o senhor conversou com o ministro Lewandowski. Sim. Conversei, Pedro, e primeiro assinalar que foi uma ação, uma medida importante, uma tomada de decisão política importante. Qual foi? Foi de ter um mecanismo de unificação da segurança pública no sentido estratégico, ou seja, é o governo federal, é o governo da União Federal dizendo nós queremos participar da segurança pública nos estados. Por isso, a criação de um sistema similar ao SUS. Da mesma forma que tem o SUS para a saúde, onde o governo federal tem uma grande participação, inclusive com recursos na estratégia nacional, o SUSP, a segurança pública de forma unificada como sistema, também é muito importante para colocar mais recursos para a segurança pública e também para discutirmos as estratégias nacionais e regionais do combate à violência e, sobretudo, nesse momento muito importante, o combate ao crime organizado nesse modelo que está sendo conhecido no mundo todo como as facções brasileiras, né? Então, eu sou a favor disso, falei isso ao ministro, participei das reuniões, nossa equipe técnica também tem participado ativamente da elaboração dessa PEC e ela vai ser muito importante. Qual foi o nosso ponto de discordância? Foi em relação às atribuições dos estados. Os estados devem permanecer com autonomia em relação às suas estratégias locais de segurança. E nós devemos impedir ao máximo que haja a sobreposição de atribuições. Isso é ruim, isso seria ruim, né? Porque você tem a Polícia Federal, por exemplo, que trabalha perfeitamente no campo da investigação, dos inquéritos, com as polícias civis dos estados. Tem a cooperação da Polícia Rodoviária Federal com as polícias rodoviárias estaduais e com as outras forças de segurança. Mas a partir do momento que houver sobreposição de atribuição e que duas forças de segurança armadas atuem de forma desarticulada na mesma área, isso pode apresentar um perigo para o enfrentamento. Não é bom que os estados percam a sua autonomia e não é bom que haja sobreposição de atribuições na segurança pública. Esse é o único senão que, ao que eu sei, está sendo já também dissipado e, portanto, é sim muito importante ter um sistema único de segurança pública, que coloque mais recursos e também discuta com os estados estratégias de segurança pública, sobretudo esse,
de enfrentamento ao crime organizado, de enfrentamento às facções, que é o nosso maior desafio aqui no Amapá. Nós estamos vivendo essa realidade relativamente recente, né, de 12 anos para cá, que as facções, tal qual nós as conhecemos no Sudeste, se implantaram aqui. E há pouco tempo, elas acabaram migrando para a Guiana Francesa. Olha aí de novo aparecendo essa relação regional que só tem aqui no Norte, né? A Guiana Francesa, no nosso último encontro de cooperação transfronteiriça, colocou na pauta o enfrentamento a essas facções que não são de lá, são as nossas, com os mesmos nomes, inclusive. Então, nós estamos aqui fazendo um enfrentamento muito forte, sem dar trégua. Acabamos de, por exemplo, adquirir para as nossas polícias 100 fuzis Arad, são fuzis israelenses muito modernos, para enfrentar esse tipo de crime organizado, para enfrentar essas facções, entre outras medidas de segurança pública pura, de inteligência, integração entre as forças, mas também medidas sociais, medidas econômicas. Governador, COP30, novembro, grande expectativa realizada em Belém. O senhor acredita que a eleição de Donald Trump, que tem um discurso ambiental, que não é o mesmo discurso de Joe Biden, até de críticas a políticas ambientais, pode esvaziar a COP30 ou não? De forma nenhuma. As opiniões que o presidente dos Estados Unidos emitem já faz tempo, de seus seguidores também, e não acredito que nada pode esvaziar a COP da Amazônia, né? Eu brinco com o meu amigo governador Helder Barbalho do Pará, digo, olha, a COP da Amazônia vai acontecer aqui na região metropolitana de Macapá. É uma brincadeira para dizer que estamos juntos, somos cidades irmãs, somos cidades vizinhas. O Amapá saiu de uma parte do Pará, quando foi criado como território em 43, depois virou estado. Tem uma excelente relação, temos a mesma cultura, os mesmos traços culturais, artísticos, econômicos também. Temos os mesmos desafios. E o fato dessa COP ser realizada em Belém, aqui na vizinha Belém, na nossa Amazônia, vai atrair uma atenção que eu creio que nenhuma outra COP atraiu, né? Então, ela vai ser realizada num ambiente onde todo mundo que quer falar sobre mudanças climáticas tem que se referir, que é a Amazônia. Então, fazer essa COP aqui no Pará, fazer essa COP aqui na Amazônia brasileira, ela aumenta muito a atenção do mundo inteiro. Então, não acredito que esvazie, não. Eu acho que tiveram várias tentativas até de tirar de Belém, levar para outro lugar por conta de infraestrutura, que eu nunca concordei também. Tem que ser realizada aqui mesmo. E vai ser uma COP que, se nós soubermos aproveitá-la, ela trará grandes benefícios para o entendimento sobre a Amazônia. Nós temos um posicionamento muito claro do que deveria acontecer e do que não deveria acontecer quando, em novembro, tivermos a COP aqui da Amazônia. É uma oportunidade única. Nós conversamos com o governador do Amapá, Clécio Luiz. Governador, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Espaço sempre aberto ao senhor. Muito obrigado. Eu estou à disposição também, inclusive, para falar mais sobre esses temas mesmo, segurança, petróleo, COP que está se aproximando. Nós temos muita coisa do Amapá, da Amazônia amapaense, que o mundo precisa conhecer. Falei, né, que tem coisas... nós não podemos entrar ou sair dessa COP apenas com a visão romantizada da Amazônia ou também apenas se ajoelhando a um discurso de fora para dentro. Nós temos que mostrar a Amazônia como ela é, os seus grandes ativos ambientais, que precisam também se transformar em ativos sociais e econômicos para poder suprir a necessidade de quem mora debaixo das copas das nossas belas árvores amazônicas. Obrigado, eu estou à disposição. E geração de emprego, que no CAGED o Amapá puxou aí a geração de emprego no país inteiro. Obrigado, governador. Na próxima a gente conversa um pouquinho mais sobre isso.